Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre cefaleias, sobre etiologia, sobre epidemiologia, falar bastante sobre os tipos e focar um pouco no tratamento também, que é uma das coisas que o professor Seidel gosta de abordar bastante, principalmente os critérios que a gente vai ver depois da Sociedade Internacional de Cefaleias. Bom, algumas coisas que a gente deixar claros. A cefaleia é um sintoma universal, que ela é muito comum em todo tipo de atendimento, pronto-socorro, atenção primária. Ela é uma causa muito comum de incapacidade, então é uma dor que parece simples, mas ela realmente torna as pessoas incapazes de fazer suas funções diárias, trabalhos, tudo. Ela pode ser um sinal em si, então ela pode ser um sintoma de uma doença primária que tem alguma coisa errada na via sensitiva, ou ela pode ser apenas a repercussão de uma doença secundária que tem vários tipos de gravidade. Então nesse caso seria uma cefaleia do tipo secundário. Então, sobre a cefaleia, a gente tem que saber que os primeiros passos na avaliação são sempre garantir a estabilidade clínica, verificar se tem ou não sinais de alarme, ver, orientar o paciente sobre o segmento depois da alta, se for uma cefaleia recorrente primária. E a gente tem que saber também que a cefaleia ela é uma dor que ela causa muitos tipos de manifestações. Então ela pode estar associada com náuseas, com vômitos, às vezes com dores neuropáticas em si, como neuralgias e tudo mais. Isso eu vou comentar um pouco mais para frente. Sobre as definições. Então, a gente tem que saber que o termo cefaleia ele pode ser aplicado para qualquer sintoma de qualquer dor que vai acometer a nossa região cefálica, né? O termo em si ele é bem abrangente, ele define um grupo bem heterogêneo de doenças que vão cursar com essa dor recorrente. A importância de a gente avaliar a cefaleia é basicamente pela possível letalidade, em casos e em casos não letais também pela diminuição da qualidade de vida, né? Então, a gente costuma dividir em cefaleias primárias e secundárias. As primárias são as doenças em que a dor não é gerada por uma lesão tecidual da cabeça, né? Mas sim por uma disfunção nesse complexo que a gente tem neural de modulação sensitiva, né? Que vai cursar com a ativação desse sintoma, dessa dor de uma maneira mais recorrente. Então, aquelas crises mais comuns ao longo dos meses, dos anos. Quando a gente pensa, por exemplo, em forma mais aguda, de pronto atendimento, a gente vai pensar na enxaqueca, né? Só que na população geral, o tipo mais comum é a cefaleia de tipo tensão, que eu vou comentar também mais para frente. Depois, sobre as secundárias, que nem eu disse, são aquelas que são causadas por alguma patologia detectável que gera dor dentro dos seus sintomas, então não é um grupo homogêneo, cada caso vai ter uma gravidade e um prognóstico bem variável. Quando a gente pensa na forma mais comum, em casos agudos, geralmente a cefaleia é causada por infecção de vias superiores, né, respiratórias, como a Covid, por exemplo. E uma coisa importante, que algumas doenças que são letais, elas podem ter a cefaleia como um único sintoma. Então, um caso clássico é a hemorragia subaracnoide, porque ela vai ter um rompimento aneurismático, ou também, por exemplo, uma trombose venosa cerebral, e a cefaleia vai ser o único sinal, e mesmo assim é um caso letal muito grave que a gente tem que tratar. Então, só porque a cefaleia é cefaleia, né, ou uma dor de cabeça, não quer dizer que ela é simples, ou que ela é algo não letal, né? Enfim. A gente vai usar o que como para classificar o tipo de cefaleias, que eu vou mostrar lá para frente. Essa terceira classificação internacional de cefaleias, né? O ICHD-3, que é feito por essa sociedade internacional, que é a Sociedade Internacional de Cefaleias. E uma coisa interessante é que ela é de 2018, então até então a gente usa ela como referência, como se fosse, por exemplo, uma DSM-5 na área da psiquiatria, mais ou menos. Aqui no slide eu deixei para vocês alguns tipos de causas, então quando a gente pensa no início mais agudo, no início crônico, então vocês podem ver aqui em cima causas comuns de início agudo, então aquela causa que começa do nada, súbita, né, uma hemorragia subaracnoide, uma meningite, por exemplo. Quando a gente pensa num início crônico, a gente geralmente pensa na enxaqueca, né, que é conhecida como migrânia também, uma cefaleia em salva, cefaleia temporal, enfim. Então, esses são basicamente os principais tipos quando a gente pensa nos inícios mais súbitos ou mais crônicos. Sobre a epidemiologia. Em pronto atendimento, né, no caso de emergência, cefaleia é o quarto motivo mais frequente de atendimento. E no Brasil, é motivo para busca de atendimento em até 5% das consultas, então é bem comum. E as causas primárias geralmente são as mais comuns. Então, é claro, a enxaqueca é aquela coisa mais relacionada à modulação sensitiva mesmo, não relacionada
alguma outra doença que está cursando ali no momento. No Brasil, a prevalência é 16% anual, 22% vai acometer as mulheres e 9% dos homens também vão ser acometidos. E geralmente o pico da incidência está ali entre pessoas de 30 e 40 anos. A gente tem que lembrar que as cefaleias crônicas elas são muito incapacitantes, porque elas realmente vão tirar a qualidade de vida das pessoas. E a gente sabe que a enxaqueca ela é considerada como a terceira principal causa de anos vividos com incapacidade. Então, dessas pessoas que perdem qualidade de vida, que não conseguem fazer mais suas atividades de maneira rotineira, normal, ela é a terceira principal causa. Então, é muito importante a gente considerar o tratamento para realmente dar qualidade de vida para as pessoas, né? Porque mesmo que não sejam condições letais, elas precisam ter uma qualidade boa para fazer suas atividades. Sobre a etiologia e classificações. As cefaleias primárias, geralmente elas vão ser a enxaqueca, a cefaleia tipo tensão ou tensional e as cefaleias que vão ter alterações neurológicas nos nervos como o trigêmeo. Então, por exemplo, a cefaleia do tipo insalvas, né, do tipo autonômicas, ela é a principal. Então, das trigêmeo autonômicas, a cefaleia insalvas ela é a principal. Então, das cefaleias primárias são as principais. Tem outras também, como por exemplo a hípnica relacionada à atividade sexual, que podem aparecer em algumas questões, algumas literaturas, mas elas são bem menos comuns. Sobre as secundárias, são aquelas que têm um nível de gravidade maior, um nível de prognóstico um pouco mais complicado. As mais importantes vão ser as relacionadas a acidentes, então hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparenquimentosa, um AVE isquêmico. A gente tem, por exemplo, também a dissecção de artérias, tem a trombose venosa cerebral. A gente tem a síndrome de vasoconstrição arterial reversível, tem síndrome de hipotensão, hipertensão licórica e cefaleias secundárias aívas, que nem eu já comentei. E essas dores, né, a cefaleia em si, as dores que ela causa, elas vão ser causadas por alguns mecanismos, como por exemplo tração, tensão, dilatação ou inflamação de estruturas sensíveis à dor. A gente tem que lembrar que o cérebro em si não tem terminações dolorosas, ele é insensível. Então o que vai causar dor são justamente essas estruturas. Sobre a fisiopatologia, ultimamente, nos últimos anos, ou nas últimas décadas, o entendimento da fisiopatologia da enxaqueca e da dor de cabeça no geral tem mudado, né? Algumas teorias que eram mais ligadas a teorias vasculares deram lugar a teorias mais ligadas à disfunção multicêntrica, de modulação sensitiva, com relação ao hipotálamo, ao tálamo, enfim. Então a gente tem algumas coisas que não são muito claras ainda sobre a fisiopatologia da cefaleia, mas algumas coisas a gente sabe. Então, por exemplo, a gente sabe que a fisiopatologia das cefaleias secundárias vai envolver o acometimento de algumas estruturas extracranianas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em pele, em couro cabeludo, nos próprios músculos, ossos, dentes, ouvido, tudo relacionado à nossa estrutura cefálica, que não tem a ver com, de fato, o cérebro, tudo isso vai ter modulação sensitiva que vai causar disfunção e vai ter sensibilidade à dor. E também tem as estruturas intracranianas, né? Então a gente pensa nas meninges, nos vasos arteriais, venosos, no complexo trigeminial, nos nervos sensitivos cranianos e outras estruturas que realmente têm sensibilidade à dor. Por exemplo, estruturas sensíveis à dor que estão dentro da nossa caixa, dentro da nossa calota craniana, a gente vai ter, por exemplo, seios venosos, né? Como por exemplo o seio sagital, as artérias meninges anterior, a meninge média, a dura mater, né, junto na base do crânio. A gente pensa em alguns nervos, alguns pares cranianos, como o nervo quinto, né, que é o trigêmeo, o glossofaríngeo, o nono, o nervo décimo, que é o vago, algumas porções proximais da carótida interna e alguns ramos próximos ali do nosso famoso círculo de Willis, né? E algumas outras regiões. Quando a gente pensa essas cranianas, nas estruturas extracranianas que têm essa sensibilidade à dor, a gente vai pensar no quê? Vai pensar no periósteo do crânio, vai pensar na pele, nesses tecidos, né, músculos e artérias subcutâneas ali, os músculos do pescoço, a gente também pensa nos nervos cervicais, né, C2, C3, nos olhos, orelhas, dentes, os seios paranasais e orofaringe, além dessas membranas mucosas da cavidade nasal que também vão ter sensibilidade à dor. Então essas são as estruturas que estão dentro da calota e fora da calota propriamente dita. Então aqui nessa figura vocês conseguem ver no lado A da esquerda
as que estão mais relacionadas a, a intracraniano, né? E no lado B, ao extra. Então, são realmente derivações nervosas sensíveis à dor. Sobre radiação e projeção de dor, o que a gente pode falar? A gente sabe que o nervo trigêmeo, né, o quinto nervo, ele vai carregar a sensibilidade de estruturas dentro do crânio, da fossa anterior e média do crânio. Então, lembrando lá na neuroanatomia, acima do tentório do cerebelo. E se a gente tiver lesões discretas ou não tão relevantes nessa região intracraniana, elas podem gerar dor que vai se irradiar nessa distribuição do nervo trigêmeo. E também a gente pensa também nos nervos 9 e 10 que eu já falei, o glossofaríngeo e o vago, eles também transmitem sensibilidade da parte da fossa posterior. Então, se a gente tiver uma dor que é originada nessa área, ela pode ser sentida, por exemplo, na região da orelha, da garganta, como, por exemplo, na neuralgia do tipo glossofaríngeo. Né? Outros nervos importantes, por exemplo, C2 e C3 que eu comentei também, eles vão transmitir estímulos de estruturas abaixo do tentório, né? E cervicais também. Então, por isso que às vezes a dor de lesões na fossa posterior vão ser projetadas para o segundo e para o terceiro dermatomo cervical. Então, assim, são estruturas que a dor se origina no lugar, ela é irradiada e projetada para outra região, que nem vocês podem ver nessas figuras, né? Até onde que alcança essas derivações. Então, no lado B aqui, vocês lembram dos ramos V1, V2, V3 do trigêmeo e como que isso é afetado pela projeção. Sobre manifestações clínicas de pacientes em cefaleia, o que a gente pode, de mais importante, considerar? A gente sabe que quando a gente olha para o paciente, quando a gente faz o exame físico, algumas coisas podem chamar a nossa atenção. Então, por exemplo, uma perda de peso recente pode acompanhar um câncer, uma arterite de células gigantes, depressão. A arterite é uma coisa que eu vou comentar um pouco aqui para frente. Febre ou calafrio pode indicar uma infecção sistêmica ou até uma meningite. Quando a gente pensa em dispneia ou outros sintomas cardiorrespiratórios, a gente pode pensar numa endocardite infecciosa, por exemplo, subaguda, que vai resultar num abscesso cerebral. Quando a gente tem um distúrbio visual ocular, a gente pode pensar num distúrbio como glaucoma, né? Enxaqueca ou um processo intracraniano que pode envolver um nervo ou um trato óptico ou as vias centrais visuais. Se a gente pensa e vê e percebe náusea e vômitos, a gente lembra que isso é comum na enxaqueca e no tipo de cefaleia pós-traumático e também pode ser visto em lesões de massa que estão ali dentro do crânio. Né? Alguns pacientes com enxaqueca também vão poder falar que estão com diarreia, com outros sintomas relacionados ao gastrointestino. Fotofobia, ela pode ser também bem proeminente na enxaqueca, na meningite aguda também e na hemorragia subaracnoide. Subaracnoide é bem comum também. Mialgias, ele pode relatar essas mialgias e pode dizer que acompanha com a dor de cabeça do tipo tensional, ou pode também ser associado com infecções virais e algumas outras inflamações, como por exemplo a arterite de células gigantes, que nem eu disse, eu vou comentar um pouco mais para frente. Rinorreia também pode ser comum, né? É uma rinorreia ipsilateral e lacrimejamento durante os ataques. Isso vai ser muito comum na cefaleia em salvas, que eu vou comentar mais para frente. E também pode ter perda transitória de consciência, o paciente pode falar que está vendo dobrado, algumas coisas assim que a gente tem que ficar atento. Então, de exame físico, a gente tem que ficar atento a esses principais sinais sistêmicos e focais mais relevantes. Quando a gente pensa em sinais de alarme de pacientes que vêm com queixa de cefaleia, o que a gente tem que olhar? Bom, o padrão, a gente tem que saber se essa cefaleia ela já existia e ficou pior, se ela está em tratamento e não melhorou, então a gente tem que saber qual que é o padrão de dor. Sobre o início, né? É muito importante essa parte, porque a gente tem que saber essa dor começou de que jeito. Foi rápido, foi progressivo, você teve a pior dor da tua vida, né? Quando a gente pensa em hemorragias no geral, mas principalmente subaracnoide, né? O tipo em intensidade de segundos, como se fosse um trovão, por isso que é até chamado de thunderclap. A gente tem que pensar também em sinais sistêmicos, então a pessoa diz que está com dor na nuca, diz que está com febre, está com alguma doença reumatológica aparente, é uma pessoa com HIV, por exemplo, né? Então sinais sistêmicos são muito importantes quando a gente pensa em sinais de alarme. Idade, então quanto maior a idade, mais a gente tem que observar o paciente, né? Pensar em complicações mais graves, então paciente idoso principalmente. E se aí tem algum sinal neurológico que é suspeito, então o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, né? A gente pensa
num AVE hemorrágico, por exemplo, se ele está convulsionando, se ele teve algum déficit focal, uma hemiparesia, enfim. Então, sinais de alarme que a gente tem que olhar com carinho no exame físico e na anamnese. Né? Aqui vocês veem outra tabelinha que também fala sobre esses sinais de alarme, então aqui é um pouco mais expandido. Então, questão da idade, questão do início, alterações, papiledema, né, que também pode falar de massas intracranianas. Enfim, então são basicamente as coisas que a gente tem que ficar atentos numa anamnese no exame físico de cefaleia. Então, no exame físico, a gente vai basicamente avaliar o nível de consciência, os sinais vitais, a presença de toxemia e se tem lesões na pele. E quando a gente pensa aquilo que eu já comentei sobre os sinais que a gente tem que ficar de olho no exame completo físico, então, perda de peso, né? Perda de peso ou caquexia, paciente caquético que está com cefaleia, ele pode, por exemplo, sugerir câncer, pode sugerir uma infecção crônica, uma pele com inflamação local ou sobreposta ao crânio pode também indicar uma infecção local, que pode ser, por exemplo, uma fonte de um abscesso intracraniano ou até mesmo uma trombose do seio venoso, né? Algumas anormalidades que a gente pode ver no paciente pode sugerir, por exemplo, uma vasculite, uma endocardite, um câncer, enfim. Que mais? Couro cabeludo. Bom, se a gente tiver uma sensibilidade muito aumentada, por exemplo, do couro cabeludo, isso pode ser característico de enxaqueca, de um hematoma subdural, pode ser uma arterite celular gigante, que vocês vão ver depois. Até mesmo uma neuralgia pós-herpes, né, pós-herpética. Se a gente tiver uma sensibilidade localizada sobre a artéria temporal, também acompanha a enxaqueca aguda. Pode também falar de traumatismo craniano recente, né, uma lesão de massa, pode mudar a sensibilidade, enfim. Depois, de pescoço. Bom, de pescoço, a gente pode ter, por exemplo, espasmos do músculo cervical, né? Isso é muito comum em cefaleia do tipo tensional, ou até mesmo na enxaqueca. A gente pode falar de traumatismo da coluna cervical, de artrite cervical, ou até mesmo de meningite. A gente tem que ver bem sinais meníngicos, né, no exame de pescoço, principalmente quando é uma cefaleia mais súbita, mais recente. Que mais? A gente tem que também ver se tem um desconforto na flexão do quadril do joelho quando a gente faz o sinal de Brudzinski, que é muito importante isso também, se a gente suspeita de uma infecção. E claro que a gente tem que lembrar que os sinais meníngicos, né, quando a gente pensa no exame do pescoço, o sinal meníngeo ele pode estar ausente ou não ser tão fácil de ver no começo, né, na meningite subaguda, por exemplo, a meningite tuberculose. E sobre corações e pulmões, basicamente a gente sabe que um abscesso cerebral ele pode estar associado com uma doença congênita. Isso pode ser mostrado num sopro cardíaco, por exemplo, ou até mesmo numa cianose. O abscesso também pode ser pulmonar, né? Não só um abscesso cerebral. Exame neurológico. Basicamente, a gente vai ver o exame do estado mental, né? Para ver como que o paciente está, se ele está confuso, se ele, por exemplo, uma hemorragia subaracnoide, na meningite, ele vai estar mais confuso. Uma cefaleia com paciente em estado de demência pode indicar um tumor intracraniano também, né? Principalmente se for na região mais frontal. Sobre os nervos cranianos, a gente tem que ver a normalidade dos nervos, né? Se isso vai sugerir, por exemplo, um tumor ou uma lesão de massa, ou papiledema, que é a principal característica de uma hipertensão intracraniana. Eu já comentei isso com vocês na aula de TCE, né? Isso pode ser observado em algumas lesões intracranianas, né? Também pode ter fístulas, pode ser encefalopatia hipertensiva. A gente pode pensar também em hemorragia retiniana, né, superficial, que é característica de hemorragia subaracnoide em adultos. E também a retinopatia isquêmica, que eu coloquei aqui, ela pode ser encontrada em alguns pacientes com vasculite. Quando a gente pensa, por exemplo, em paralisia do terceiro nervo, né, do oculomotor, especialmente quando ele causa uma dilatação pupilar, isso pode ser um sinal de um aneurisma expansivo da artéria comunicante posterior, né? Basicamente a gente vai olhar a reação pupilar da luz, como que a gente pode também avaliar se tem uma neurite óptica, por exemplo. A gente pode ver paralisia de alguns músculos extraoculares. Então toda aquela questão do exame neurológico completo, né, de mobilidade ocular extrínseca, de analisar a reação pupilar, o exame oculomotor, tudo isso vai ser bem importante dependendo do paciente e do caso que ele se apresenta, né? A gente sempre vai direcionar o exame conforme o caso do paciente. Uma coisa que eu sempre falo para vocês nas práticas, a gente vai fazer
o que o caso está pedindo para ser feito. A gente não vai fazer tudo para todos, né? Isso seria uma estratégia pouco eficiente pensando na semiologia médica. Sobre exame motor, a gente vai fazer, né, testar a função motora assimétrica, a taxia de marcha, se ele tem alguma lesão intracraniana, alguma massa intracraniana, a gente vai descartar, né? Sobre exame sensorial, a gente vai ver como está o comprometimento sensorial focal ou até de alguns segmentos, se ele tem uma redução da sensibilidade na córnea, por exemplo, né? Enfim, então a gente vai fazer um exame direcionado. É basicamente isso que importa numa cefaleia, especialmente em casos mais graves. Tá, essa é uma parte bem importante. Quais são os tipos e características da dor? Quando a gente pensa numa dor pulsátil, né, tipo impulsos ou latejante, como vocês queiram chamar, isso vai ser igualmente comum tanto em pacientes com cefaleia tensional como enxaqueca. Às vezes as pessoas pensam que um é mais que o outro, mas em estudo se viu que isso é geralmente na mesma proporção. É uma sensação de aperto, né, de pressão. A dor produzida por algumas lesões intracranianas, ela costuma ser bem surda e constante. Né? Sobre a dor em facadas, que eu coloquei aqui no terceiro tópico. É uma dor, digamos assim, como se fossem empontadas, enfisgadas, né? Alguns pacientes relatam enfisgadas. Isso é muito comum em dores relacionadas à neuralgia do trigêmeo, né? Do quinto nervo. Então, uma dor mais aguda, assim, mais como se fosse uma fisgada mesmo, como se alguém estivesse te enfiando alguma coisa ali. Tem a dor também do tipo do picador de gelo, né? Que é uma dor, geralmente em paciente enxaquecoso, ou em cefaleia em salva, ou numa arterite de células gigantes. E a gente tem que lembrar uma coisa importante. Quando a gente pensa em uma cefaleia, com praticamente quaisquer características, ela pode ocorrer em pacientes com enxaqueca ou tumor cerebral. Por quê? Porque o caráter da dor, por si só, ele não vai te dar uma especificidade muito boa. Essas dores às vezes são muito difusas, não são muito bem explicadas, então ela por si só sem uma história mais direcionada, você não pode confiar dar uma etiologia pensando só na dor de forma isolada, né? Então a gente tem que ficar bem de olho. Ainda falando sobre os tipos e características da cefaleia, essa parte também é muito importante porque isso vai nos ajudar depois nos tipos de cefaleia, né? Tá. Quando a cefaleia, quando essa dor ela é unilateral, geralmente isso vai apontar para uma cefaleia em salvas. Isso ocorre muito na crise de enxaqueca, né? Então, a maior parte do paciente que tem uma cefaleia tensional, por exemplo, ele não vai ter uma dor unilateral, ele vai ter uma dor bilateral. Então, pensa comigo, só para dar uma dica. Quando o paciente fala que está com dor de um lado, você já pensa ou em enxaqueca ou em salva, cefaleia em salva. Por quê? Porque a dor de tensão, você pensa como se fosse, por exemplo, uma corda que você amarra assim na cabeça, na testa, em toda a cabeça e aperta. Então, é uma dor bilateral, porque é na cabeça inteira. É tensão, é como se fosse alguém apertando uma corda. Já quando é uma enxaqueca, o próprio nome enxaqueca, né, ou migrânia, vem... O termo latim original ele vem de hemicrânio, então é de um lado da cabeça, ele é unilateral. Então lembrem dessa dica. Falou em salva, enxaqueca, unilateral. Falou em dor tensional, é como se fosse uma corda na cabeça inteira, bilateral. Sobre a dor ocular, ou no reto orbitário, isso vai geralmente sugerir um distúrbio oftálmico primário, né? Como por exemplo, pode ser um glaucoma, uma irite, até mesmo uma doença do segundo nervo, né? O óptico, como uma neurite óptica. Pode ter também uma inflamação retroorbital. E essa dor ocular é bem comum na enxaqueca ou na cefaleia em salva. Então, assim como o fato de ser unilateral, o fato de ter uma dor retroorbitária ou dor ocular é comum nesses dois tipos, né? Tanto na cefaleia em salvas como na enxaqueca, conhecida como migrânia. Sobre dor paranasal, relacionada com ou com vários seios, geralmente isso está associado com uma sensibilidade sobre o periósteo e a pele que estão ali sobreadjacentes, né? Isso vai ocorrer com uma infecção sinusal aguda ou também com uma obstrução dessa saída sinusal. Então é bem comum. Sobre cefaleia focal, ela pode resultar de algumas lesões intracranianas de massa, né? Só que mesmo nesses casos ela também pode ser substituída por uma dor bioccipital ou bifrontal, né? Quando essa pressão intracraniana ela fica muito alta. Sobre o desconforto,
em faixa, ou se tal, ela geralmente está associada a essa cefaleia tipo tensão, que nem eu falei, em faixa, né, como se fosse alguém apertando com um pano, com uma corda assim. E a localização que tal também vai ocorrer na irritação meningia, decorrente de uma infecção ou de uma hemorragia com distúrbios articulares, ou musculares, ou ligamentares, enfim, geralmente da coluna cervical superior. Lembrar que a dor dentro da V1, então a primeira divisão do quinto nervo, do trigêmeo, geralmente quando ela for descrita em forma de queimação, ela pode sugerir uma característica de uma neuralgia pós-herpética. Então o paciente relata que está com dor ali na região do V1, como se alguém estivesse queimando, fisgando, enfim, você já pensa em uma neuralgia pós-herpes, né? Uma dor que estava, uma infecção latente que se tornou, digamos, viva agora. Depois, quando a gente pensa ainda no nervo trigêmeo, quando a gente pensa em V2 ou V3, uma dor nessas regiões, a gente vai sugerir mais uma neuralgia do trigêmeo. Então, pensando no trigêmeo é assim. V1, pensa em neuralgia pós-herpética. V2 e V3, pensa em neuralgia do trigêmeo, né? Não tem segredo. Geralmente esse é o padrão que a gente segue para associar a etiologia. E por último, a gente tem que lembrar que a faringe e o meato auditivo externo são os locais mais frequentes de dor causada pela neuralgia do hipoglosso. Então, dores muito focalizadas nessas regiões nos sugerem uma neuralgia do hipoglosso. Sobre exames complementares, o primeiro exame quase sempre vai ser, claro, quando necessário, né? Vai ser uma tomografia de crânio sem contraste, na suspeita de uma infecção, como por exemplo uma meningoencefalite ou a própria meningite, a gente vai usar o líquor, né, fazer uma punção lombar, se não tiver contraindicação, obviamente, né, como por exemplo hipertensão intracraniana, enfim. Se a gente suspeita de uma hemorragia subaracnoide e se a tomografia não for diagnóstica, né, a gente vai geralmente seguir para o líquor, que tem mais especificidade. Se a gente suspeita de trombose venosa cerebral, a gente vai fazer uma venografia por tomografia ou uma ressonância magnética. E a gente tem que lembrar que os estudos dos vasos arteriais, ele deve ser sempre feito se a gente tiver uma suspeita de dissecção arterial cervical, né? Um aneurisma cerebral e uma síndrome da vasoconstricção arterial reversível, que eu vou comentar um pouco mais pra frente. E também pode ser feito por tomografia ou por ressonância magnética. Já em pacientes idosos, que a gente tem um quadro suspeito de arterite de células gigantes, a gente vai dosar o VHS. E se a gente tiver uma alteração, vai ter que fazer uma biópsia arterial temporal, mas isso eu vou comentar no slide especificamente da arterite de células gigantes. Então, exame complementar para cefaleia, lembrando, ela é quando necessário, ela não é algo, digamos, rotineiro, né? Esses exames não são rotineiros, só porque a pessoa chegou com uma dor de cabeça, você já vai pedir uma TC. Não, você tem os critérios. TC, geralmente para descartar hemorragia, enfim. Tá, agora vamos já entrar nos tipos de cefaleia. Cefaleia secundária, lembrando, cefaleia secundária é a manifestação de doenças, de patologias adjacentes, não é uma modulação sensitiva propriamente do tecido neurológico. Então, a cefaleia secundária é apenas uma repercussão de algo que já está acontecendo. Então, o primeiro que a gente vai comentar é o que eu tanto já vim comentando até agora, que é a hemorragia subaracnoide. A gente tem que lembrar que ela é uma cefaleia súbita, muito intensa em quase todos os casos, tipo 99% dos pacientes vão falar que é uma dor em forma de trovejada, uma das piores ou a pior que já sentiu na vida. A principal causa, como a maioria deve saber, é uma ruptura de aneurisma. E essa ruptura de uma artéria intracraniana vai fazer que a pressão intracraniana suba e que ela distorça as estruturas sensíveis à dor, e isso vai gerar essa cefaleia causada da HCA. Essa pressão intracraniana ela pode alcançar a pressão de perfusão sistêmica e ela vai diminuir o FSC, né, o fluxo sanguíneo cerebral. E junto com esse efeito da ruptura, né, do próprio aneurisma sendo roto, isso pode ser a causa da perda de consciência, que vai ter muitos dos pacientes, quase mais da metade dos pacientes vai ter uma perda de consciência, uma síncope. E essa elevação da pressão intracraniana também pode produzir uma hemorragia retiniana subialeoide, por isso a importância do exame do fundo do olho, né? Basicamente vai fazer uma TC do crânio, uma punção licórica para excluir a hemorragia que não for visível na imagem. E se a gente tiver um paciente com achado de sangramento meníngeo, nesse contexto a gente vai fazer um exame de imagem para estudo de vasos, né? Então a gente já pensaria numa angiorressonância, uma angiotomografia, enfim. Então, lembrando que isso geralmente vai acabar na mão do neurocirurgião, né?
Isso tem que ter um aval da neuro, nesse caso. Então, essa é a primeira etiologia comentando sobre as cefaleias secundárias. Outra muito importante, que ela é uma causa muito comum de acidente vascular em jovens, né? É a dissecção arterial. E ela tem uma apresentação clínica mais comum, uma dor na região cervical ou na região craniana, né? Então, a evolução dessa dor ela é mais... ela pode ser tanto gradual ou pode ser em thunderclap, né? Mais súbita. Quando a gente pensa numa dissecção carotídea, é uma dor geralmente mais aqui na região cervical, retroorbitária e também frontal. Quando a gente pensa já numa dissecção vertebral, por exemplo, a dor é mais cervical posterior com uma irradiação para a região occipital e temporal. E é mais comum em mulheres e pode ser relacionada com histórias, por exemplo, de traumas de baixo impacto, né? Por exemplo, manipulação de quiropratas da coluna ou até mesmo posturas viciosas com hiperextensão do pescoço. Basicamente, o diagnóstico aqui é feito com imagem, como quase tudo, de vasos arteriais, cervicais e intracranianos, como angiotomo ou angiorressonância. A ressonância do crânio vai ser indicada para você avaliar se tem ou não focos isquêmicos. E eu acho que é basicamente isso. Lembrar que pacientes que eles se manifestam com alguns sinais de isquemia, eles não têm contraindicação ao tratamento padrão de AVC, né? Então eles podem ser submetidos a uma trombólise se eles forem, digamos, elegíveis para isso. E o tratamento em si da dissecção é feito com antiagregação ou anticoagulação, né? Não tem muito consenso quanto a isso nas literaturas. Então esse é um dos outros tipos clássicos de cefaleia secundária. Mais um dos importantes é a trombose venosa central cerebral, que é uma condição muito grave em quase até 90% dos pacientes. Isso vai ser manifestado só com cefaleia, então o paciente tem uma TVC, ele vai ter só uma dor de cabeça, né? Às vezes é o único. Essa dor começa geralmente mais progressivamente, só que ela vai ter uma apresentação súbita, né, em trovoada, em thunderclap, às vezes, mas é possível, né? Não é errado. Outra forma que pode se apresentar é uma enxaqueca, né? Associada com uma fotofobia, fonofobia, náusea, vômitos, uma apresentação bem parecida com uma enxaqueca clássica, né? Então, paciente que tem, por exemplo, trombofilia, pacientes grávidas ou no puerpério, geralmente tem um quadro mais relacionado a fatores de coagulação, que tornam elas de fatores de risco maior, então isso a gente tende a suspeitar. Até 40% dos pacientes vão evoluir com episódio de crise convulsiva, isso é muito importante, a gente já tem que ficar preparado para isso. E alguns outros sintomas neurológicos que vão estar presentes podem ser relacionados, por exemplo, à hipertensão craniana, né? Então, manobra de Valsalva, isso pode piorar, ou o paciente se deita e também piora, enfim. Então, na avaliação inicial do paciente é muito importante fazer o exame do fundo do olho, né, que pode mostrar um papiledema para a gente e pode apontar uma patologia secundária diante de uma apresentação com características que parecem de cefaleia primária. Então, isso é bem importante. Sempre que a gente suspeita de TVC, a gente tem que fazer exame, não tem jeito, né? Os exames de escolha são uma ressonância magnética com venografia. Só que se não tiver, a gente pode fazer a TC de crânio, né, com venografia, com sensibilidade e especificidade que vão ser bem altas. Então, de preferência em ressonância. Se não puder, você faz tomografia. Basicamente, o tratamento ele é anticoagulante, né? Então, se o paciente tiver um diagnóstico confirmado, você vai fazer um tratamento inicial já na UTI com enoxaparina, heparina, enfim. Mas a principal é enoxaparina. Aqui do lado eu botei duas imagens para vocês verem. Ali as duas têm uma hiperdensidade, mas a de cima é mais relacionado a veias epidurais. E aqui embaixo a gente pode ver o sinal do delta vazio, né? Que é um sinal hiperdenso que está relacionado à isquemia, né? Um trombo propriamente dito. Então, esses dois sinais são bem sugestivos de TVC, principalmente o sinal do delta vazio ou o sinal do delta ausente. Sobre a síndrome da vasoconstricção cerebral reversível. É basicamente um grupo de condições que vão cursar com estreitamento, com a dilatação de várias artérias cerebrais, né? Isso é reversível, né? Geralmente se manifesta em uma cefaleia, uma dor de cabeça em thunderclap, né? Em trovoada.
E menos frequentemente você vai ter sinais focais, né? Edema cerebral difuso, uma crise convulsiva ou um AVC isquêmico. Para você confirmar, você vai fazer um exame de líquor, né? Que geralmente ele tem que ser normal ou pouco alterado. A proteína não pode ser maior que 70 miligramas por decilitro. E as células têm que ser inferiores a 20 células por milímetros cúbicos. A glicose normal e você não tem que ter evidência de hemorragia subaracnoide. Que mais? Geralmente, isso se resolve espontaneamente, né? Se reverte em até mais ou menos 3 meses, 12 semanas. E os fatores de risco mais comuns são parto, mulheres em puerpério, pacientes que usam inibidores de recaptação de serotonina, né? Pacientes psiquiátricos, pacientes que abusam de alguns entorpecentes, como cocaína, como êxtase, maconha também. E o tratamento é basicamente suporte clínico e você vai direcionar para esse controle arterial e tratar algumas complicações. Não tem um tratamento específico na literatura para você lidar com esse tipo de quadro. Outra bem importante é a encefalopatia hipertensiva. Então, basicamente, é uma cefaleia que pode ser decorrente de uma elevação do nada, bem aguda da PA, que vai ser causada por alguns fatores gatilhos que eu coloquei ali, né? Relação sexual, alguma combinação de alimentos, de fármacos, de compostos químicos. Geralmente é uma dor de cabeça descrita como lancinante, mais grave. E outros sinais focais podem estar presentes, né? Como paciente letárgico, com convulsão, com emparesia de algum membro, enfim. A tríade clássica de uma encefalopatia hipertensiva vai ser, primeiro, o mais óbvio que é a elevação pressórica, uma confusão mental e um edema de papila. Por isso que é importante fazer o fundo do olho. Sobre a PA, se a PA for de 25/15 ou maiores, né, que são características da hipertensão maligna, isso vai produzir um edema que vai deslocar as estruturas e vai causar dor. Então, geralmente, esse é o mecanismo nas cefaleias secundárias. Né? Você tem algum mecanismo de pressão ali, algum deslocamento de massa que vai atingir as estruturas sensíveis à dor. E isso vai causar cefaleia. Numa tomografia ou na ressonância de crânio, a gente pode observar alterações na substância branca posterior, né, em relação à densidade mesmo. E o tratamento é feito com fármacos antihipertensivos. Então, basicamente, drogas endovenosas, principalmente niprite. E você vai ter um alvo de reduzir essa PA em 15% nos primeiros 60 minutos e de 25% no primeiro dia no geral. Né? Só que tem que ter cuidado para não baixar a ponto disso causar um hipofluxo e poder cursar com acidente isquêmico, que a gente não quer passar de um extremo para o outro. Isso é muito importante. Sobre as arterites ou arterites células gigantes, que eu falei que eu ia comentar com vocês. Bom, basicamente, o que é isso? O que é uma arterite? Né? O que é uma inflamação da artéria? É uma vasculite sistêmica que vai afetar artérias relativamente grandes, principalmente do ramo da carótida externa, e é um tipo de inflamação que vai causar cefaleia justamente porque a inflamação atinge a parede arterial que tem sensibilidade à dor, né? Nociceptivo. Se houver uma estenose arterial, por exemplo, isso pode causar um hipofluxo e uma isquemia. Sobre as pessoas mais atingidas, geralmente pessoas acima de 50 anos, né, idosos, geralmente as mulheres são quase 2 vezes mais afetadas e essa dor costuma vir associada com mal-estar, com uma mialgia, uma perda de peso recente, uma artralgia e febre. E a cefaleia em si, ela pode ser tanto única como bilateral, isso não é um critério, só que o importante é saber que geralmente essa dor é no couro cabeludo e de preferência sobre as artérias temporais. Então, uma cefaleia numa mulher, por exemplo, numa mulher de 60 anos que vem com muita dor na região temporal, você já pensa em arterite célula gigante. A dor e rigidez mandibular durante a mastigação são bem sugestivas de uma arterite célula gigantes, né? Então, isso é decorrência de uma isquemia arterial nesses músculos da região da mastigação. E se ele tiver um envolvimento da artéria oftálmica, isso vai levar a uma cegueira permanente em quase metade dos pacientes que não vão ser tratados. O diagnóstico da arterite é basicamente como uma biópsia, né? Então o padrão ouro é uma biópsia de uma artéria temporal, que geralmente vai estar engrossada, não vai estar pulsátil, vai estar dilatada e vai estar sensível. Já o tratamento é basicamente com corticoide, né? Prednisona 40-60 mg por dia via oral, ou, se como alternativa, a metilprednisolona por 500 ou 1000 mg endovenosa de 12 em 12 horas. Sobre outras causas de cefaleia secundária, que também são importantes, mas eu só vou dar uma comentada aqui. Primeiro, hemorragia intracerebral. Isso vai se apresentar como uma cefaleia associada a vômito, alteração de consciência, déficit focal
Nesse tipo de distúrbio, a gente vai ter uma dor de cabeça, resultado de compressão das estruturas sensíveis à dor, que nem eu já comentei, nesse caso causado pelos hematomas, né? E a causa mais comum de hemorragia intracerebral não traumática é a hipertensão, só que também pode ter, por exemplo, uma formação arteriovenosa e também sangramento dentro de tumores que podem se apresentar dessa forma. Se a gente fizer uma tomografia, a gente vai ver um hematoma, que geralmente vai estar localizado no núcleo da base, no tálamo, no cerebelo, na ponte ou na substância branca, né, abaixo do córtex. Sobre isquemia, essa cefaleia ela pode estar associada com um acidente, uma AVE, né, ou pode ser um sintoma de um acidente de outros tipos. A frequência da cefaleia, nesse caso, ela é maior se tiver uma trombose arterial, né, e vai ser menor se tiver um embolismo e mais baixa ainda se tiver um infarto lacunar. Esse tipo de cefaleia na isquemia, ele é associado com acidente vascular isquêmico, né, um AVE isquêmico, e normalmente é intensidade leve a moderada, não tão forte como na hemorragia subaracnoide. A cefaleia vai ser ipsilateral ao hemisfério envolvido e não vai ter um caráter latejante, né, não vai ser algo tão pulsátil, vai ser algo mais contínuo. A localização da dor é determinado aqui, nesse caso, pelo local da projeção da dor das artérias que estão envolvidas. Então, por exemplo, lesão da carótida geralmente vai produzir uma dor mais frontal, né, na distribuição do nervo trigêmeo. Se a gente tiver um acidente na fossa posterior, por exemplo, geralmente a dor vai se apresentar com uma cefaleia mais posterior, mais occipital. A cefaleia também pode ocorrer como parte da síndrome de hiperperfusão cerebral depois de uma endarterectomia carotídea e pode estar associado com hipertensão também, né? Sinais sensitivos ou motores locais ou convulsões ou até mesmo um distúrbio da consciência. Sobre meningite e encefalite, a gente vai ter uma aula proximamente só sobre essas infecções, mas basicamente a gente sabe que é uma inflamação. A cefaleia vai ser causada por uma inflamação bem considerável do cérebro ou dos invólucros meníngeos, que é principalmente dessa parte aqui. Geralmente as meninges que vão ter acessibilidade à dor e vão causar a cefaleia, né? Então a gente sabe que a infecção bacteriana, pode ser viral, fúngica, enfim, ou mesmo por neoplasias ou irritantes químicos. A dor vai ser causada justamente por essa inflamação dessas estruturas que sentem dor, como vasos sanguíneos, né? E ela vai ser uma cefaleia mais lancinante, mais bilateral, vai ser de localização mais posterior, né, na nuca, na região occipital. Vai piorar quando o paciente está sentado ou faz movimentação com a cabeça, com o pescoço. Enfim, né, pode ter uma fotofobia muito importante. E geralmente é uma dor de cabeça que é progressiva, né, não é súbita. Ela geralmente vai aumentar ao longo das horas ou dos poucos dias, né. Então a gente vai lembrar da rigidez de nuca e de outros sinais de irritação meníngea. Também pode ter uma febre, uma letargia, uma confusão. Isso é bem comum, mas não é obrigatório, né? O diagnóstico é basicamente o exame de líquor, que vai mostrar um aumento de leucócitos, que é o que a gente chama de pleocitose, né? Vai ter também uma redução da glicose, que a gente chama de hipoglicorraquia. E basicamente é isso. O tratamento vai depender de cada caso. Então, aqui a gente falou basicamente das cefaleias secundárias. Agora vamos falar um pouco sobre as cefaleias primárias, que talvez seja o que mais importe nas questões, por exemplo, ou mesmo para alguns professores. Cefaleia primária, a gente lembra que é uma modulação anormal, sensitiva à dor. E a gente vai lembrar que a tensional, que é essa primeira, é aquela dor que eu já comentei, uma dor mais bilateral, é como se tivesse uma faixa na tua cabeça, uma corda te apertando. Então é uma dor bilateral em toda a região holocraniana, não é pulsátil, é uma dor mais contínua. E ela é mais leve e moderada, não é tão forte geralmente. Geralmente ela pode ser acompanhada de fotofobia ou de fonofobia. E mais raramente ela vai cursar com náusea e outro aspecto que vai diferenciar de outras crises mais típicas da enxaqueca, né? Que não costumam piorar com esforços e nem vai piorar com atividades usuais do dia a dia, assim. O paciente deita, levanta, isso não vai cursar. Então, geralmente uma dor que é mais regular, digamos assim. Basicamente o tratamento vai ser com analgésicos comuns, né? Aqueles famosos de pirona, paracetamol, ou AINES, né? A gente pensa em cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, e depende de cada paciente.
Aqui a gente vai ver os critérios da classificação internacional de cefaleias, que eu já comentei, a tabela de 2018. E vejam bem, você tem que ter pelo menos 10 episódios ocorrendo em menos de um dia por mês em média. Então, ao longo de um ano, você pode ter no máximo um episódio por mês. E depois disso você tem que preencher todos esses critérios que vão de B até D. Então, cada episódio tem que ter uma duração de meia hora a 7 dias. No critério C, você tem que ter pelo menos 2 das 4 características, né? Então tem que ter uma dor bilateral, tem que ter uma qualidade de impressão, né? Um aperto, é algo não pulsátil, mais contínuo. Tem que ser fraco ou moderada intensidade, e ele não pode ser agravado por atividade física, né? Então correr, caminhar, subir, deitar, tem que ser mais contínuo. O D, você tem que ter os 2 critérios, né? Então não pode ter náuseas nem vômitos e tem que ter fotofobia ou fonofobia. E o critério E, ele não é, digamos assim, critério obrigatório, mas ele é um diferencial. Então, se você não consegue explicar esse paciente com outros critérios do ICHD, você também pode considerar que é uma cefaleia do tipo tensional. Então, resumindo, tipo tensional é uma dor contínua, em faixa, não é pulsátil, ela é bilateral e ela tem uma média de mais ou menos uma vez por mês ou menos, né? No total do ano você tem que ter menos de 12 crises. E preencher esses critérios aqui. Sobre a cefaleia em salvos, o que a gente pode falar? Ela é uma das cefaleias do tipo trigêmino-autonômicas, então ela vai predominar no sexo masculino e ela tem um pico de incidência ali para os 30, 40, 50 anos. Geralmente essa apresentação é uma cefaleia forte, unilateral, então diferentemente da tensional, aqui a gente tem uma unilateralidade, geralmente na região periorbitária, isso é muito importante, periorbitária e temporal, que vai ser acompanhada de sinais e sintomas autonômicos ipsilaterais. Então, por exemplo, pense numa hiperemia conjuntiva, um paciente lacrimejando, paciente com ptose, com uma congestão nasal unilateral ou até mesmo uma vermelhidão, né, um rubor facial. Pode ter sensação de agitação, inquietação durante a crise. E geralmente cada crise vai ter uma duração curta. Então, questão de meia hora, 40 minutos, uma hora. Geralmente não passa de 180 minutos. E os surtos vão durar entre 1 e 3 meses na forma episódica. Basicamente, o tratamento vai ser com oxigenoterapia. Então, oxigênio a 100% com fluxo de 10 a 12 litros por minuto, numa máscara não renalante por 10 a 20 minutos. E também pode ser usado sumatriptano 6 mg via subcutânea. O que mais? Então, só resumindo aqui, mais uma vez, critérios da ICHD3. A gente tem que ter pelo menos 5 crises preenchendo os critérios de BAD. Então, B, uma dor forte, unilateral, orbital, supraorbital e ou temporal durando de 15 a 180 minutos, né? Então, aquela dor mais de um lado do rosto, que vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente lacrimejar, que é uma dor bem forte. No critério C, tem que ter um dos ou ambos dos seguintes. Então, por exemplo, ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais: ipsilateral cefaleia, injeção conjuntival, lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, edema, palpebral, sudorese frontal e facial, miose ou ptose e sensação de inquietação e agitação. Na D, tem que ter ocorrendo com uma frequência entre 1 a cada 2 dias, a 8 por dia. E na E, é aquela coisa de um diferencial. Então, o paciente chega com uma dor de um lado da cabeça só, forte, com o olho lacrimejando, com um edema palpebral, com uma sudorese, já pensa em cefaleia em salvos. E o tratamento vai ser a oxigenoterapia. Agora a gente passa por uma das principais, que é a enxaqueca, conhecida como migrânia também, né? Migrânia vem de hemicrânia, porque é uma dor justamente unilateral via de regra. Então, a gente lembrar o seguinte: a enxaqueca é a cefaleia primária mais comum no pronto atendimento, né, na emergência. Geralmente se considerava que a vasoconstrição intracraniana e a vasodilatação extracraniana eram as causas da aura e da fase de dor dessa enxaqueca, só que essa teoria já foi meio que superada. A gente sabe recentemente que geralmente tem a ver com o distúrbio primário da atividade neuronal central, e isso vai ser responsável tanto pela aura quanto pelas fases de cefaleia propriamente dita. Então, por exemplo, a gente sabe que, de acordo com uma das teorias que explica a fisiopatologia da enxaqueca, a dor ela vai ser desencadeada perifericamente nos neurônios do trigêmeo sensitivos primários,
que vão inervar as meninges e os vasos sanguíneos, né? Talvez como se fosse um resultado de uma inflamação estéril. Esses neurônios, no caso, eles vão se projetar para o núcleo caudal, no tronco cerebral, e de lá vão se projetar para a substância cinzenta periaquedutal, né? Que são os núcleos talâmicos sensoriais e o córtex somatosensorial. A gente tem também outra teoria que afirma que existe um distúrbio primário das vias centrais de dor, fazendo com que uma informação sensorial normalmente que é inócua seja erroneamente interpretada como uma dor de sinalização, né? Que isso é o que a gente chama de alodinia. Nessa figura aqui na direita, vocês podem ver locais do sistema nervoso central e periférico que podem estar envolvidos na patogênese da enxaqueca, né? Então, por exemplo, durante uma fase de aula, a gente vê que existe uma redução do fluxo sanguíneo cortical que se vai disseminar anteriormente a partir do córtex occipital. Então, a gente sabe que durante a fase da cefaleia, uma inflamação estéril das meninges pode ativar essas fibras sensitivas do trigêmeo, que nem eu comentei da teoria da ativação dos neurônios trigeminais. Isso vai se projetar para o núcleo caudal, a substância cinzenta periaquedutal, né, os núcleos talâmicos sensitivos e o córtex somatosensorial primário, que são aquelas setas pequenininhas ali. Né? Aquela seta grande que vocês estão vendo lá em cima seria a redução no fluxo sanguíneo cortical que vai se disseminar anteriormente a partir do córtex occipital. Tá. Sobre a apresentação clínica da enxaqueca ou da migrânia, a gente sabe que é uma dor unilateral, pulsátil, ela é de moderada a forte intensidade e vai estar associada a uma fotofobia ou fonofobia, náusea ou vômitos e piora com esforço. Né? Frequentemente, algumas dessas características podem não estar presentes, especialmente pacientes que têm já uma enxaqueca mais cronificada. E geralmente a duração das crises é de 40 a 72 horas e podem ser também mais longas, né, que seria um status migranoso. A gente vai fazer uma investigação mais complementar se a gente identificar alguns sinais de alarme, né, com mudança no padrão das crises ou uma alteração no nosso próprio exame físico-neurológico. Se o paciente tiver uma história muito bem definida, um exame neurológico normal, a gente não vai ter que fazer uma investigação complementar. Né? E aqui a gente pode ver na tabela do... Ah, não, peraí. Tá, depois vai ter uma tabela do ICH-D3 também. Tá, falando ainda sobre algumas coisas importantes da enxaqueca. A gente tem o pródromo, né, que é aquela coisa que acontece antes de aparecer a aura. Então, em quase 80% dos pacientes você vai ter sintomas afetivos, né, ou vegetativos que vão aparecer 1 ou 2 dias antes do início da dor de cabeça. Então, geralmente vai ter bocejo, depressão, euforia, o paciente vai ficar irritado, vai estar com muita fome, vai estar com prisão de ventre e rigidez de nuca. Esse é o pródromo. Quando a gente pensa na aura da enxaqueca, geralmente até 1/4 dos pacientes vão ter um ou mais sintomas neurológicos focais. Né? Então, nessa fase que é a aura da enxaqueca, a gente vai ter sinais focais. Geralmente, algumas pessoas acreditam que a aura ela vem antes da dor de cabeça. Só que estudos recentes mostram que a aura e a dor de cabeça estão ao mesmo tempo. Então, isso não é o ensino tradicional, geralmente já está mais superado. Então, a gente vai ter, por exemplo, as auras típicas, né, que são mais graduais, não são superiores a 1 hora, elas são uma mistura de sintomas positivos e negativos. Né? Então, positivo é porque o paciente sente e negativo é porque ele deixa de sentir. Então, o positivo pode ser um zumbido, uma linha brilhante, formas visuais, ele pode ouvir zumbidos, ruídos, músicas, ele pode sentir queimação, pode sentir dor, pode ter um espasmo, por exemplo, né? Já os sintomas negativos seriam ausência ou uma perda de função. Então, o paciente deixa de ouvir, deixa de ver melhor, de mexer alguma parte, algum membro, né? Geralmente as auras vão ser visuais, só que elas podem ser de vários tipos, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos. A aura visual, por exemplo, ela geralmente começa com uma pequena área de perda visual, geralmente lateral ao ponto de fixação que você está olhando. Pode ter um ponto brilhante, pode ter uma perda visual que vai de minutos a horas, né? Pode ter formas geométricas, pode ter várias coisas que acontecem ali que vão causar uma alteração visual. Sobre a aura visual, sobre a aura sensorial, a gente vai ter geralmente ela vai acontecer depois da aura visual, um pouco tempo depois, mas ela pode também não acontecer. Essa aura geralmente começa com formigamento em um membro, né, ao lado do rosto,
E à medida que essa sensação de formigamento vai migrar para um outro lado do rosto do membro, ele deixa digamos assim, um rastro de dormência, que pode durar muitos minutos, ou até uma hora. Sobre a aura de linguagem, ela vai causar uma dificuldade vai causar uma disfasia, né? Vai causar um problema transitório que vai desde uma dificuldade de redação até a pessoa não conseguir falar direito. Sobre a aura motora ou hemiplégica, ele é bem mais raro, né? E aqui no caso os membros e o rosto ele ficam fracos, né? Você perde a tonacidade, a força, enfim. Tem também a aura que eu não coloquei aqui, que é a aura sem dor de cabeça, né? Que pode apresentar também, que é conhecida como enxaqueca acefálgica, né? É uma aura isolada que não tem dor de cabeça, né? É bem raro, mas acontece. Sobre a enxaqueca com aura, aqui a gente tem os critérios do ICHD-3, então é aquela questão de ter que preencher todos os critérios, então paciente com algum dos seguintes auras, né? Visual, sensorial, desses que eu já falei. No C ele tem que ter pelo menos 3 dessas 6 características, então ao menos um sintoma de aura que se alastra por mais 5 minutos, 2 ou mais sintomas de aura que ocorrem atrás do outro, cada sintoma de aura dura 5 a 60 minutos, ao menos um sintoma de aura é unilateral, ao menos um é positivo, e a aura é acompanhada ou seguida por cefaleia. Então se tiver metade desses 6, você já consegue fechar o critério C. Aqui na direita eu coloquei um gráfico sobre o fluxo sanguíneo cerebral, que é visto geralmente na enxaqueca com aura. Então você tem uma diminuição e depois no momento da cefaleia ele vai dar uma aumentada e depois vai baixar de novo. Então é bem interessante ver que na aura o fluxo ele baixa para depois aumentar de novo na cefaleia. Então basicamente na enxaqueca com aura, que é esses critérios, a gente vai ter a cefaleia precedida por sintomas neurológicos que eu já comentei, geralmente visuais, né? Geralmente, embora a dor de um lado do crânio lateral seja clássica, elas também podem ser bilaterais, né? Então, se ela for bilateral, não significa que você vai excluir a enxaqueca, né? Ou assim como, por exemplo, se ela for occipital, que ela é mais geralmente ligada às cefaleias tensionais. Então, você não pode excluir só pela não unilateralidade. Que mais? Geralmente vai ter um déficit neurológico que vai persistir durante a fase da dor ou além da dor, que nem eu já comentei sobre a enxaqueca hemiplégica. E geralmente não vai cursar com nenhum tipo de acidente vascular. Né? Sobre a enxaqueca sem aura, a gente tem alguns dos critérios do ICHD também, então você tem que ter pelo menos 5 crises preenchendo esses critérios de B a D. Então a crise de enxaqueca durando de 4 a 72 horas, né? A enxaqueca tem que ter pelo menos 2 dessas características, ser unilateral, pulsátil, forte ou moderada e ser exacerbada por atividades físicas. E o critério D é sobre a presença ou não de náuseas e vômitos e de fotofobia e fonofobia. Então, você tem que ter pelo menos náusea e vômito ou fotofobia e fonofobia. Só para registrar, a enxaqueca sem aura é muito mais comum que a enxaqueca com aura, tá? E ela produz geralmente uma cefaleia mais frequentemente bilateral e periorbital do que a com aura. Então é uma dor mais latejante, pode ter náusea, vômito, enfim, tudo que está aqui na tabela. Aqui a gente vê uma tabela do manejo agudo da enxaqueca. Então a gente tem desde analgésicos comuns, como o dipirona e o famoso paracetamol, até fármacos mais, digamos assim, mais potentes. Então a gente tem os anti-inflamatórios ainda os AINES, né, como o cetoprofeno. E a gente passa depois para os triptanos, né, como o sumatriptano, depois antieméticos, que estão relacionados também ali a vômitos, a tudo mais, e alguns tratamentos de segunda linha. Aqui é uma coisa importante, que é geralmente em casos mais cronificados, você vai tratar como profilaxia, porque a enxaqueca ela pode ser de anos, então o paciente que tem crises muito recorrentes vai fazer profilaxia. Os antidepressivos tricíclicos também são muito comuns. Sobre os antagonistas beta-receptores, por exemplo, o propranolol é muito comum em pacientes obesos, por exemplo, em pacientes que não tem nenhuma contraindicação. Sobre os anticonvulsionantes também, você tem, por exemplo, o topiramato, que é muito usado em pacientes obesos também. Enfim, são várias opções que vão ser conforme cada paciente. Então, esses são os de profilaxia. Aqui a gente vê um padrão temporal da cefaleia, então, olha que interessante. Conforme o tempo passa, a enxaqueca, por exemplo, ela é periódica, então acontece sim, não. A tensional, ela é
constante, contínua. A insalvas ela acontece muito forte de uma vez, aí fica um longo período sem volta, por isso que ela é insalvas, por isso que ela não pode passar de 12 casos por ano. E quando for, por exemplo, um tumor cerebral, ela sempre vai progressivamente piorar. Então, didaticamente, é assim que funciona temporalmente. Esse é um fluxograma bem legal sobre o manejo inicial da cefaleia. Então, por exemplo, critérios para uma cefaleia primária. Ele tem? Sim. Tem sinal de alarme? Sim. Aí você já vai investigar a cefaleia secundária. Não tem sinal de alarme? Vai fazer um exame neurológico. Está alterado? Não. Você faz tratamento de cefaleia primária. Resposta adequada? Sim. Então você faz escaneamento ambulatorial. Então é um fluxo bem simples, mas bem interessante para a gente organizar nosso pensamento clínico. Ainda falando sobre cefaleias primárias, tem ainda essa que a gente não pode esquecer, que são as neuralgias cranianas. Por quê? Porque elas são dores muito agudas, muito, digamos, em forma de fisgadas, que causam muita debilidade no sentido de qualidade de vida mesmo. Então, geralmente, elas vão ser caracterizadas por episódios curtos, que duram, segundos mesmo. Uma dor de estilo de choque ou de fisgada e de caráter um pouco mais paroxístico, Então, elas vão ter pontos de gatilho capazes de desencadear essas dores de forma mais súbita. Então, por exemplo, a gente pensa no trigêmeo, V2, V3, que é o mais comum, é a neuralgia craniana mais comum, e o tratamento vai ser dado com, por exemplo, carbamazepina, com oxcarbazepina e com fenitoína. Então, ali na imagem da direita, vocês veem quais são os V2 e V3, que é as áreas mais acometidas por esse tipo de dor. Quando a gente pensa na pós-herpética, que é uma reativação do vírus da varicela zoster no gânglio trigeminal, isso vai causar uma erupção vesicular, pode causar exectema bolhoso, vai ter uma dor, uma sensibilidade local no ramo V1 do trigêmeo, Então, geralmente é mais no lado da testa. E o tratamento para eles são basicamente antidepressivos cíclicos, como a amitriptilina. Então, sobre neuralgias, isso é o mais importante. Agora vamos passar um pouco para as questões, para vocês verem como que isso aparece. Bom, pessoal, a primeira questão é uma questão do Revalida, bem interessante. Não é difícil, mas ela tem algumas nuances. Diz assim: uma mulher de 60 anos, hipertensa, em uso irregular de medicamentos, é levada pelo filho ao pronto-socorro com história de ter começado a sentir há 8 horas cefaleia holocraniana intensa, apresentando náuseas e vômitos. Ela passou a ter confusão mental e na última hora está mais sonolenta. O exame físico apresenta a pressão arterial de 220 por 140 em ambos os membros superiores. Está sonolenta, mas é responsiva ao chamado verbal. Percebe-se também que está desorientada no tempo e no espaço. Além disso, as pupilas estão isocóricas e fotorreativas, e ela não apresenta déficit motor ou sensitivo. Diante da hipótese diagnóstica mais provável, a conduta adequada é realizar... Bom, gente, paciente, uma mulher hipertensa, que não controla a pressão, está com sintomas bem característicos de talvez um sangramento, um acidente hemorrágico. Então, primeira coisa, nesse caso, paciente com pressão alta, com rebaixamento do nível de consciência, desorientada, primeiro, tomografia, não tem o que fazer. Então, a gente já vai para a alternativa B ou C. Depois, o que a gente vai fazer? O alvo aqui é abaixar a pressão. Nesse caso, vocês percebem que aqui existe uma das tríades que eu comentei lá no slide, a tríade de encefalopatia hipertensiva. Então, a gente tem uma elevação da pressão, tem uma confusão mental e o edema de papila, que teria que ser feito com o exame de fundo do olho, que não foi feito. Mas a gente tem uma sugestão muito grande de uma encefalopatia hipertensiva. Então, a gente faz uma tomografia e faz um tropoceato de sódio, que é a primeira escolha para esse tipo de caso. A furosemida não é droga de escolha para redução da pressão arterial nesse tipo de caso, que é encefalopatia hipertensiva. Então, aqui o gabarito seria a letra B. Próxima questão diz que temos uma mulher de 24 anos que é atendida em consulta de rotina. Ela se queixa de episódio de cefaleia associado a náuseas, sintomas visuais e sensibilidade à luz. A dor é latejante, pulsátil e unilateral. O sono melhora os sintomas. Refere que o quadro tenta atrapalhar a sua vida diária. Uma vez decidido iniciar uma medida profilática para o quadro descrito, a conduta inicial de escolha é
Então, olha bem, a gente tem uma mulher jovem que ela tem cefaleia com náuseas, sintomas visuais e sensibilidade à luz. Então, ela tem fotofobia e fonofobia. Perdão, não tem fonofobia, né? É só fotofobia mesmo. Só que é uma dor unilateral, pulsátil e latejante. Então a gente já consegue mais elaborar, já pensar que, por exemplo, não é uma cefaleia tensional, porque ela é unilateral e pulsátil. Em relação à profilaxia, a gente vai indicar quando a frequência da crise do paciente for tipo maior a 3 episódios por mês, ou se essas crises forem muito graves, de alta morbidade, né? Então tem várias opções de tratamento que a gente pode fazer. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, a gente vai, que nem eu coloquei lá na tabelinha de fármacos, tem propranolol, o metoprolol, tem os antiepilépticos, né, com o topiramato, tem os antidepressivos cíclicos que eu comentei. Então, basicamente, o profilático vai ser a partir das características do paciente que a gente tem ali na mão. Então, por exemplo, a letra A diz estalopram. Bom, o estalopram é um inibidor seletivo de serotonina, só que ele não faz parte do arsenal profilático. Então, não é. Lembrando que, nesse caso aqui, a gente tem uma paciente com sinais de enxaqueca, né? São características clínicas de enxaqueca. Letra B diz fluoxetina. A fluoxetina também não é uma opção profilática para enxaqueca, então também não. A letra C diz gabapentina. Ela é usada para alguns tipos de dor neuropática, só que ela não é profilaxia de enxaqueca. A letra D diz propranolol. Bom, o propranolol, ele realmente está dentro dos beta-bloqueadores que são usados para profilaxia quando não tem contraindicação. Então, faz sentido. Já a letra E diz que é o risatriptano. Ele é uma alternativa no crise da enxaqueca, só que ele não é profilático. Então, o profilático que está dentro das escolhas é o propranolol. Então, letra D. Próxima questão diz que temos um homem de 32 anos que procura atendimento no pronto-socorro, referindo que tem uma dor de cabeça importante há cerca de uma semana, unilateral, intermitente e predominantemente à noite. Relata que apresenta corrimento nasal e ocular associados, sem comorbidades em uso de medicações. Informa que não apresentou melhora com dipirona. Assina a alternativa que apresentar corretamente a principal hipótese diagnóstica e conduta. Bom, gente, a gente tem paciente com uma dor unilateral e predominantemente à noite. Então, eu já excluí a cefaleia tensional. Ele fala de corrimento nasal e ocular. Lembra? Eu falei disso na cefaleia em saulas, né? Então, uma cefaleia primária sugestiva de cefaleia em saulas. Então, o que a gente pode pensar aqui? Qual que é a principal alternativa hipótese diagnóstica? Letra A, cefaleia por abuso de analgésico? Não, ele falou que nem usava medicações, então não. Migrânia com áurea e iniciar triptanos? Não parece uma migrânia e não tem sugestão de já começar com triptanos. C. Hemorragia subaracnoide? Também não. Não parece uma dor a pior da vida, não é súbita, né? Já começou há uma semana. E não parece. E letra D. Cefaleia em salvas e oxigenoterapia. Perfeito, né? A gente viu que é uma unilateral, ela é intermitente e ela tem associação de corrimento nasal e ocular. Então, é justamente em salvos, tudo aquilo que a gente comentou. E o tratamento, que nem eu comentei, é aquele fluxo de 10 a 12 litros por minuto, né, com oxigênio a 100%. Então, letra D. Próxima questão. Mulher de 30 anos, obesa, história prévia de asma brônquica com controle regular. Então, isso é importante. Já sabemos que é uma paciente com uma asma com uma deficiência respiratória. Procura atendimento por quadro de episódio de cefaleia, 1 a 2 vezes por semana, forte intensidade, hemicrânia direita, latejante com náuseas e fotofobia associadas, com 12 a 24 horas de duração, aliviados com o uso de paracetamol e ibuprofeno associados. As crises têm sido mais frequentes nos últimos meses e que, em algumas situações, a medicação não consegue aliviar completamente o quadro. Nesse contexto, a medicação indicada como tratamento e ação preventiva é... Bom, nesse caso aqui, a paciente ela é uma paciente obesa e que tem problema de asma. Então, a gente tem que pensar bem na escolha da profilaxia. Letra A, amitriptilina. Bom, a amitriptilina geralmente causa mais sedação e sonolência. E isso também aumenta o peso. Isso não é bom para essa paciente que é obesa. Letra B, propranolol. Ela tem antecedente de asma. Então, a gente não vai usar um beta-bloqueador nesse tipo de paciente.
Letra C, topiramato. Bom, eu comentei com vocês lá no slide da tabela que o topiramato ele é um bom um anti-obesidade, digamos assim, porque ele vai causar mais saciedade e vai diminuir o apetite. Então, ele sim pode ser um bom profilático para essa paciente. E o D, ele diz paracetamol em uso contínuo. Bom, paracetamol não é profilático, então a gente já descarta. E além disso, se a gente usar de forma contínua, pode até aumentar o risco de enxaqueca crônica, né? Então, realmente, aqui é a letra C. Próxima questão. Alfredo, de 43 anos, procura atendimento em pronto-socorro por crises de cefaleia hemicrânea direita há 6 dias, quando mudou de turno de trabalho na sua empresa. A dor é lancinante, de forte intensidade, com até 4 episódios por dia, durando até 1 hora cada. No momento, com dor de unicidade 10, de 0 a 10, no exame clínico, hiperemia conjuntiva e sudorese em hemiface, ambos à direita. PA está 157 por 98, frequência cardíaca 110. Qual é a melhor associação de tratamento para o controle agudo e crônico para o quadro álgico do paciente? Bom, é uma dor lancinante, forte, durando até 1 hora. Então, lembra de salva. Salva é essa dor curta que dura até mais ou menos 180 minutos. É uma dor muito forte e tem hiperemia e sudorese em face. Gente, isso daqui é clássico de cefaleia em salvas, né? Então, qual que é a melhor associação em tratamento? Bom, a gente sabe que no tratamento agudo, no manejo agudo, o melhor tratamento é oxigênio, né? Então, já vemos que a letra A é que parece ter a única opção, porque é a única que tem oxigênio. Só que a gabapentina, ela não é um profilático, não é usado para tratamento crônico, né? Então, não caiu nessa pegadinha. Letra B diz que é dipirona e prednisona. Bom, a prednisona ela pode ser usada como profilaxia, né? Até que uma das drogas, como por exemplo lítio, por exemplo, ou o verapamil seja usado. Mas não é o caso. A letra D diz que é sumatriptano nasal e verapamil, respectivamente. Bom, realmente, né? Geralmente o oxigênio é o tratamento clássico, só que os triptanos não orais também são alternativos. Então, a letra D faz sentido. Já a letra E diz que é dipirona e haloperidol. Nenhuma das duas a gente vê no manejo agudo nem no crônico de profilaxia, né? Não para cefaleia em salvos. Então, a letra D é a que mais responde a nossa questão. Próxima questão. Sobre a migrânia ou enxaqueca, sendo a alternativa correta. Aqui a gente não tem que ver uma alternativa para marcar certo, a gente tem que avaliar uma por uma, né? Então, letra A. Na migrânia com aura, o tipo mais comum é que se manifesta com emparesia ou hemiplegia que dura no máximo 60 minutos antes do início da dor. Não, a gente viu que a aura mais comum é a visual. Então, letra A está errada. Letra B. Segundo os critérios diagnósticos mais recentes para migrânia sem aura, pela terceira classificação internacional das cefaleias, né, o ICHD-3 que a gente viu, coloca que a dor pode durar até 7 dias. Bom, as crises de enxaqueca que não são tratadas, que são tratadas de forma não muito boa, elas podem durar de 4 a 72 horas, né? Então, e não 7 dias, nada a ver. Então, tá errado também. Letra C. Para classificar uma migrânia como crônica, é necessária a frequência de 8 dias por mês, média de 2 por semana, por pelo menos 1 ano, e o diagnóstico de enxaqueca pelo menos 5 anos. Bom, na verdade não. Para o diagnóstico de enxaqueca crônica, o paciente tem que ter crise pelo menos em 15 dias no mês. Isso tem que ocorrer por pelo menos 3 meses, né? Então, 15 dias no mês por pelo menos 3 meses. E não é obrigatório que todos esses episódios tenham uma dor com características de enxaquecose, né? Porque é muito comum que essa sensibilização periférica, nos casos de uma dor crônica, faz com que o paciente tenha uma enxaqueca crônica com crises mais tensionais, por exemplo. Então, para preencher esse critério, ele tem que ter pelo menos 8 episódios no mês, mais da metade do mínimo de 15 dias de dor necessários para o diagnóstico, eles devem ter características migraniosas. Então, resumindo, se ele tem 15 dias de crise no mês, pelo menos 8 tem que ter características enxaquecosas. As outras 7 podem ter outro tipo de características. Então a letra C também está errada.
A letra D diz que a terceira classificação traz a denominação de migrânia como a aura do tronco cerebral, em que a aura pode se manifestar através de diplopia, zumbido e até rebaixamento da consciência, dentre outros sintomas possíveis, substituindo o antigo conceito de migrânia basilar. Está correto. Então, a gente tem um tipo de aura de tronco encefálico, que é uma das modalidades de aura na enxaqueca. E a letra E, que é a mais, acho que é a mais errada, diz que a enxaqueca crônica raramente leva ao uso excessivo de analgésico, né? Tipo, muito pelo contrário, né? O uso crônico de remédio analgésico é um fator de risco para isso virar uma enxaqueca crônica. Esses pacientes começam a ter muita sensibilização periférica. Então, realmente é a letra D. Próxima questão. Mulher de 28 anos é levada ao pronto-socorro por cefaleia 2 dias de forte intensidade, acompanhada de náuseas e vômitos sem melhora com analgésicos comuns. Previamente rígida, tabagista de 4 cigarros dia e uso de anticoncepcionais orais desde os 14 anos. Tomografia de crânio com contraste revelou o sinal do delta vazio. Provável etiologia da cefaleia é... gente, primeiro, só com o sinal do delta vazio a gente já consegue matar, porque eu mostrei isso para vocês na imagem lá no tópico de trombose venosa cerebral central. Então, a resposta aqui é, obviamente, a letra B. Quando tem esse sinal, você já pensa em trombose, porque o próprio sinal do delta vazio é um sinal de trombo. Então, essa aqui não tem como errar. Além disso, se a gente for analisar as outras alternativas, por exemplo, se a gente pensar na hemorragia supraquinoide, a gente não tem uma instalação em trovoadas, né, em thunderclaps súbitas. E o principal sinal de alerta para essa condição seria a presença de edema de papila no fundo de olho, né? Nesse caso, no caso de trombose venosa central, o tratamento seria com anticoagulação, né? Que nem eu comentei, a enoxaparina é a principal escolha. Uma questão bem longa, mas bem interessante. É lá de Florianópolis. Diz assim: Laura, criança de 8 anos, tem se queixado de dor de cabeça para sua mãe desde os 6 anos de idade. Inicialmente, a criança apresentava dores esporádicas que logo se resolviam. No entanto, há um mês, Cristina, a mãe de Laura, foi chamada pela escola, pois estavam preocupados com a criança. A professora Mariane conta que a menina tem deixado de participar da educação física cerca de 2 vezes no mês, pois logo começa a se queixar de dor de cabeça. A professora recomenda fortemente que Cristina procure um especialista para avaliar a dor de cabeça da sua filha. Assim, chegam em uma consulta agendada com Marielle, a nova médica de família e comunidade da UBS do Morro da Mariquinha. Ao avaliar melhor a criança, Marielle descobre que as dores de cabeça de Laura cometem principalmente a região frontotemporal bilateral, geralmente associada a náuseas. Melhora quando fica quietinha e isolada num canto, sendo que tem que parar a atividade física que está fazendo. Nem sempre a dor melhora com analgésicos simples e as crises duram cerca de 2 a 4 horas com resolução espontânea. Também melhora após dormir. Nega história de convulsões ou déficits neurológicos focais nas crises. A exame físico, sem alterações gerais e sem alterações do exame neurológico. Marielle precisou questionar algumas vezes qual era a preocupação de Cristina, para que ela finalmente abrisse o jogo. Enquanto sua filha brincava na maca com um balão de luva, a mãe sussurrou: A professora Marlene me deixou apavorada. Agora não paro de pensar que minha filha pode ter um câncer na cabeça e que tenho sido negligente durante esses anos. Sobre o caso, além de prescrever medicamentos analgésicos para tratamento agudo das crises, qual é a conduta de Marielle é mais adequada? Bom, a gente viu que a gente tem então uma criança, é bem raro aparecer uma criança nessas questões, mas pode aparecer, e a gente vai avaliar que ela tem olha o tipo de dor de cabeça dela. É uma dor que tem fator de melhora ou de piora, é uma dor que já está acontecendo faz mais de um mês, então é uma dor um pouco mais crônica. As crises duram de 2 a 4 horas com resolução espontânea e também melhora após dormir e não tem nenhum tipo de déficit focal. Então, vê que diz cada alternativa. A letra A diz que deve orientar que Laura apresenta uma cefaleia tipo tensional crônica e oferecer tratamento profilático. Bom, na verdade, essa cefaleia tensional é o oposto do que acontece na enxaqueca, né? Ela não tem um caráter de pulso, não é muito forte, não piora com esforço, tende a ser bilateral e não tem náusea, nem vômito, nem fotofobia, que é justamente o que a Laura tem. Ela piora com esforço, ela é acompanhada de outros sinais, que não é o caso, então a letra A não está errada, não é tensional. Letra B. Orientar que a Laura apresenta uma enxaqueca sem aura e observar nas próximas consultas sobre a necessidade de profilaxia. Bom, realmente, parece um quadro de enxaqueca sem aura,
E a orientação tem a ver com o tratamento de tratamento crônico, né, de profilaxia. Então a B parece certa, não parece errado. A letra C diz que tem que orientar a Laura sobre o cefaleia do tipo tensão. Eu já falei que não é tensão, então não é. E a letra D, orientar que a Laura apresenta uma cefaleia com sinais de alerta. Solicitar neuroimagem para melhor investigação. Bom, a questão em nenhum momento falou de nenhum sinal de alerta, então não pode ser. Com isso, ficamos com a letra B. Próxima questão. Paciente do sexo feminino de 16 anos relata início de crise de cefaleia há cerca de 1 ano. As crises ocorrem sem periodicidade específica. Em geral, minutos antes das crises, a paciente observa escotomas em seu campo de visão. Na medida que estes vão desaparecendo, surge uma dor pulsátil bilateral nas regiões temporais e com náusea muito intensa. Tendo sido feita a hipótese diagnóstica de migrânia, qual dos aspectos descritos nas crises não é típico dessa condição? Bom, a gente tem então uma enxaqueca com aura. Qual disso não é comum nessa condição? Bom, gente, a gente pensou em enxaqueca, não vai pensar muito em dor bilateral. Então, tem aura, tem dor pulsátil e tem náusea intensa. Então, o que não é típico é a dor bilateral. Portanto, letra C. Próxima questão. Considerando esse tipo de cefaleia, correlacione as colunas. A. Enxaqueca, B. Tensional, C. Salvas, D. Hemicrânia contínua, E. Menstrual e F. Hemicrânia paroxística. Então, como a gente vai associar? A gente tem 4 opções e 6 alternativas. Então, 2 não vão estar dentro desse leque. Letra A. Crise com duração de 15 a 180 minutos. Gente, só pelo começo já dá pra ver que é isso aqui que está falando de salvas, né? 15 a 180 minutos. Dor grave ou grave, perorbitária temporal, com hiperemia, pronto, já sei que é salvas. Então a primeira é C. Segunda, crise com duração de 30 minutos a 7 dias. Dor bilateral, caráter de pressão leve a moderada, que não piora com esforço. Gente, 30 minutos a 7 dias, bilateral, que não piora com esforço, isso aqui é tensional, né? Não tem jeito. A tensional é contínua, ela é regular, não piora com esforço. Então a B a 2 é a letra B. Próximo. Cefaleia por mais de 3 meses. Dor unilateral sem migração. Dor primária e contínua, sem intervalos livres de dor. Moderada intensidade com episódio de exacerbação, associada a hiperemia conjuntiva e ou lacrimejamento. Congestão nasal e ou rinorreia, pitose ou miose. Bom, aqui a gente está falando de um tipo de dor mais enxaquecosa, né? Então, nesse caso, das alternativas, a gente sabe que salva não é, porque salva tem um caráter de menor duração. Então, e como essa terceira aqui tem essa característica de uma dor que não para, que não tem um período livre de dor, isso tem mais cara de uma dor hemicrânia contínua. Já a última alternativa é uma duração de 4 a 72 horas, com uma dor lateral, pulsátil, moderada e intensa, que piora com esforço, acompanhada de fotofobia, vômitos e náusea. Isso é a enxaqueca clássica. Portanto, o gabarito é CBDA. Né? Tá. Próxima questão. Mulher de 24 anos vai ao consultório referindo que há 4 meses apresenta cefaleia unilateral, latejante com fotofobia e náuseas. Melhora com o uso de dipirona e piora ao subir escadas. Bom, a gente já vê que ela tem então unilateral, ela é pulsátil e tem náuseas. Ela melhora com o uso de dipirona e tem um fator de piora. Tem tido 2 episódios por semana que chegam a durar cerca de 6 horas e já atrapalham suas atividades de trabalho. Tem histórico de alguns episódios de broncoespasmo em vigência, de quadros gripais e já fez cirurgia de apendicectomia. Menstruação regular, no exame físico IMC 27, PA 13/8, no calibre, sem sinais focais. Analisa as assertivas e a seguir marque a alternativa com hipótese diagnóstica e tratamento mais adequado ao caso. Bom, então a gente vê que a gente tem uma mulher jovem que tem uma cefaleia unilateral latejante com fotofobia e náuseas. Então, a gente de cara aqui já consegue mais ou menos excluir, por exemplo, a cefaleia do tipo tensional, né? Tá. Ela tem então MC alto, ela é hipertensa, né? 3/8, mas ela não tem sinais neurológicos focais. O que a gente pensa? A B a gente já descarta, né? Não é tensional. A gente já consegue então ver que só sobra ou a A ou a C. A gente sabe que é uma migrânia, que é uma enxaqueca.
E o que a gente vai usar? Bom, ela tem, ela é obesa e ela tem história de broncoespasmo. Então, um beta-bloqueador não seria bom para ela. Por isso, o que sobra é a letra C, né? A gente vai usar o topiramato e, além disso, ela é obesa, né? Lembra que o topiramato é saciador. Então, é o que mais se adequa às nossas necessidades dessa questão. Então, portanto, é a letra C. Próxima questão diz assim: mulher de 70 anos procura atendimento clínico por quadro de cefaleia intensa na região temporal há 4 meses. Queixa-se ainda de fadiga importante, perda de acuidade visual e perda ponderal não aferida. Ao exame, apresenta-se em irregular estado geral, emagrecida, subfebril, demais sinais vitais estáveis. Apresenta alodina em região de couro cabeludo e claudicação de mandíbula. Considerando o caso clínico descrito, indica o diagnóstico mais provável para o paciente. Gente, uma mulher idosa, então é mulher idosa, com todos esses sintomas que ela falou, principalmente a questão da alodina na região do couro cabeludo e na claudicação de mandíbula, isso daqui está tudo dentro do que eu comentei da artrite de células gigantes. Então, sem dúvidas, aqui é a letra B. Não tem o que falar. Próxima questão, FRJ. Homem de 34 anos apresenta cefaleia súbita de forte intensidade, com duração de 45 minutos, associada a lacrimejamento, rinorreia e ictose. Pode-se afirmar agudamente o tratamento mais adequado é? Gente, falou em cefaleia forte, de até 180 minutos, com lacrimejamento e rinorreia e ictose, lembra, isso é cefaleia do tipo em saulas. E o principal tratamento para casos agudos é oxigenoterapia 100%, 10 dl por minuto, em máscara não inalante. Portanto, letra B. Não tem nem o que falar, né? Isso aqui tá bem facinho. Próxima questão, já indo para o final. Fanema. Para o diagnóstico de quadro de cefaleia tipo tensão episódica, é necessário que o paciente apresente ao menos 10 episódios de cefaleia, ocorrendo em menos de um dia por mês, em média, menos de 12 dias no ano. E, ou seja, o que mais que ele tem que ter? Então, beleza, o paciente tem uma cefaleia tensional episódica, né, não pode ter mais de uma por mês, em média por ano, e ele tem que ter mais uma coisa. Piora durante a atividade? A gente viu que não, que na tensional não tem fator de piora, então letra A não é. Localização unilateral? Não, a gente lembra que a tensional é como se fosse numa tensão na cabeça inteira, ela é oleocraniana, então não era B. Presença de foto ou fonofobia? Sim, justamente. Porque os critérios lá do ICHD, se vocês voltarem no slide, vão ver que não pode ter náusea ou vômito, mas tem que ter foto ou fotofobia. Portanto, é a letra C. Penúltima questão, bem legalzinha. Considere a frequência de alguns sintomas em 3 subtipos de acidente vascular cerebral. Aí tem 3 tipos e ele pergunta assim: hemorragia intrafragmentosa, isquemia cerebral e hemorragia subaracnoide correspondem respectivamente aos subtipos. Gente, é uma questão bem interessante porque ele apresenta porcentagens. Na vida real a gente sabe que é muito difícil trabalhar com esse tipo de informação. Mas vamos fazer um raciocínio clínico aqui. A gente sabe que, por exemplo, na hemorragia subaracnoide, a cefaleia sentinela, né? A cefaleia inicial, ela é tipo a pior que tem, a mais aguda, né? Aquela bem de deslocamento de massa. Então, aqui a gente já vê que o subtipo 1 já é a que mais tem porcentagem. Então, a gente já pode dizer que a subtipo 1 é subaracnoide. Tá, depois. A gente sabe que entre uma isquemia e uma hemorragia intrafragmentosa, a cefaleia vai ser menor na isquemia, justamente porque não tem o efeito de massa, não tem uma compressão, não tem efeitos citotóxicos iguais. Então, a gente já pode raciocinar que a tipo 3 é a de isquemia. Com isso, a gente já vê que só sobra um gabarito, que é a letra B, porque é a única que tem a hemorragia subaracnoide como tipo 1 e a isquemia como tipo 3. Então a gente já vê e já usa com esse raciocínio lógico, a gente já mata, né? A gente já vê que a hemorragia intrafragmentosa ela está no meio termo entre as duas, né? Tem uma cefaleia inicial maior, mas nem tanto. Tem bastante vômito, assim como a subaracnoide, mas nem tanto quanto ela. E a cefaleia sentinela é também meio termo. Então fica realmente como gabarito a letra B. Bem legal. Última questão. Mulher de 76 anos procura OBS por episódio de dor intensa em hemiface esquerda, principalmente na região maxilar da mandíbula, graduando até 8 de 10 na escala de dor.
O quadro se repete há 3 anos, associado à sensação de choques e é precipitado pela mastigação ou frio. Tem hipertensão arterial sistêmica, uso de hidroclorotiazida e enalapril. No exame se apresenta em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, com alodinia térmica e hemiface esquerda. Demais exames sementares sem alterações. Diante do quadro, indica a melhor opção terapêutica para controle da dor. Gente, ó, pensa bem, a gente está com uma hemiface, dor na hemiface esquerda, principalmente na região maxilar e de mandíbula. Então a gente já consegue fazer pensando numa neuralgia do trigêmeo em V2 e V3, né? Ainda mais porque fala sensação de choques. Lembra que isso tem a ver com uma neuralgia. Então o que a gente pensa? Qual que é o quadro? Qual que é o tratamento para controlar essa dor? Bom, eu já falei para vocês naquele slide. Aqui é o que a gente vai usar em primeira linha carbamazepina ou alguma dessas outras alternativas, mas principalmente carbamazepina. Portanto, a letra certa é gabarito C. É isso, gente. Gabaritos no final e as referências também no finalzinho. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos disponíveis sempre para vocês no grupo. Um abraço para vocês e bons estudos.